Olá, Inês. Olá, Silvia. Então, em primeiro lugar, muito obrigada por ter aceito o meu convite e da minha equipa para poder estar aqui hoje, falarmos um bocadinho de crianças, a respeito aqui do Dia da Criança que está a chegar e no mês da criança, porque o dia é um dia que se comemora, mas no fundo é todo o mês de junho, é aqui o mês da criança. A respeito disso, eu achei interessante, tendo em conta aqui também o mercado imobiliário, a mudança de casa que muitas vezes acontece e onde se calhar algumas vezes as crianças ficam aqui um bocadinho mais esquecidas, falarmos um bocadinho sobre isso. Mas primeiro queria que a Inês se apresentasse, que dissesse quem é, como é que é a sua vida, porque é que se tornou psicóloga. Então, antes de mais, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui por várias razões. Uma delas eu vou partilhar aqui, foi com a Sílvia que nós fizemos a venda e a compra da nossa casa muito especial. Portanto, eu chamo-me Inês Gaspar, sou psicóloga clínica e coach parental. Trabalho na área perinatal, portanto, naqueles primeiros tempos da gravidez, quando nasce um bebê, e trabalho com os pais numa primeira linha, ou seja, embora não diretamente com as crianças, mas para os pais entenderem um bocadinho melhor alguns comportamentos, algumas atitudes das suas crianças e a melhor forma de conseguirem ajudar. Isto para quê? Para evitar depois uma segunda linha, quando existe alguma questão em que seja necessário a intervenção, então diretamente com a criança. Portanto, sempre na ótica de prevenir e de fazer com que os pais e os filhos estejam mais alinhados possíveis. Enquanto profissional e enquanto mãe, também tenho duas crianças, um adolescente e uma pré-adolescente. E são muito lindos e simpáticos, que eu já os conheci, é verdade. Também tive a oportunidade de passar por esta experiência do que é passar de, portanto, vender a nossa antiga casa e passar para uma outra casa e perceber que, por mais que seja muito desejado, por vezes é uma montanha russa. E é uma montanha russa tanto para nós pais, porque há um conjunto de burocracias que é preciso tratar, certo? Até mesmo pela própria situação de tensão ou de stress, não é? Até estar tudo terminado. Por vezes isso também acaba por contagiar as próprias crianças. E já que nós estávamos a falar na questão de junho, que é o mês mais dedicado, digamos assim, às crianças, a primeira coisa que me veio à cabeça foi: todos nós temos crianças dentro de nós e o objetivo hoje é falar das crianças, mas também lembrarmos que nós temos crianças dentro de nós e que por vezes se manifestam, mas se calhar começando aqui pelos mais novos, não é? A mudança, a forma como nós os vamos ajudar a passar as primeiras mudanças vai marcar a forma como eles vão encarar as mudanças ao longo da vida. E quando há uma mudança, e a Inês passou isso quando também já mudou de casa, não é? As crianças sofrem, quer dizer, têm aqui vários desafios a nível emocional, não é? Lidar com o stress, lidar com ansiedade, com tristeza, com insegurança. Fala-me um bocadinho disso, como é que vê isso e de que modo é que acha que podemos ajudar outros pais, também na mudança de casa e quando têm crianças pequenas, a lidar com isto e no meio de toda essa montanha russa de coisas que já disse que acontecem, como é que é possível nós conseguirmos ajudá-los? Então, o primeiro passo é perceber que tudo o que nós sentimos, nós e as crianças, é normal. Nós vimos equipados com todos estes sentimentos, com todas estas emoções. E o grande problema é quando nós evitamos sentir alguma coisa. Faz parte da tristeza de se deixar um sítio onde nós temos recordações, e principalmente quando é uma casa onde nasceram os nossos filhos, não são só eles que de certa forma também têm alguma tristeza, também nós acabamos por sentir. Então o primeiro passo é aceitar, é normal sentirmos o que nós estamos a sentir, nós e as crianças, e se nós conseguirmos acolher isso em nós e normalizar isto, também é mais fácil conseguir acolher aquilo que as nossas crianças sentem. E é normal estar triste, é normal que em certos momentos a pessoa fique mais emocionada, é normal que, porque foi o local onde nós tivemos várias memórias, portanto, diria que este primeiro passo era exatamente de acolher aquilo que nós sentimos e escutar o que é que o outro tem para nos dizer, sejam os nossos filhos, e aqui muito na ótica dos nossos pequenotes, aquilo que eles dizem e aquilo que eles não dizem. Porque precisamos estar atentos aos comportamentos para perceber
eles não falam só através das palavras. Era isso que eu ia perguntar, como é que conseguimos identificar esses sinais de stress ou de ansiedade? De que maneira é que temos de identificar isso? As formas que nós podemos identificar quando os nossos filhos, quando algo se passa, tem a ver exatamente com aquilo, quando muda alguma coisa, ou seja, se na rotina do sono muda o sono, se na alimentação há uma mudança no apetite, tanto para mais como para menos, tanto pode ser porque querem comer muito mais ou querem comer menos, tudo quanto tenha um período em que não estamos a falar durante um dia, não é? Todos nós num dia. Agora que nós começamos a ver 2, 3 dias e há aqui uma mudança, então temos de estar atentos. Quando eles estão tendencialmente com um humor mais irritável, mais difíceis de serem consolados, quando apresentam mais queixas, e normalmente as crianças, as queixas são sempre dor de cabeça ou dor Era isso de que eu ia barriga, dizer, são as eles mais... às vezes dizem logo, dói-me a barriga, não quero ir à escola, dói-me a cabeça, é sempre... Toda esta parte visceral é uma parte muito que vem dos primórdios e portanto é desde logo uma área onde, daí nós normalmente quando estamos mais tensos só nervosas borboletas, não é? Sim, é verdade, sim. Portanto, basicamente é acolher, ouvi-los, estar atentos, ver como é que eles estão. Também não queremos estar sempre de volta deles a fazer perguntas. Claro. É simplesmente tentar manter-nos o mais normais, digamos assim, e dar espaço para que eles venham ter connosco. Provavelmente podem precisar de mais mimo, mais atenção. É no meio de todos aqueles afazeres, não é, que existem quando na fase da mudança, de os conseguir também integrar. E isto é uma coisa também muito importante. Como é que os fazemos sentirem-se seguros? Como é que lhes transmitimos que está tudo bem, que apesar de haver uma mudança vai ficar tudo bem? De que modo é que podemos transmitir isso? Um primeiro passo é mesmo este, é mesmo no meio das nossas listas termos tempo para estarmos atentos, para fazermos pequenas coisas que nós costumávamos fazer antes. Quando são crianças mais pequenas, o colo, o mimo, quando são mais velhos, simplesmente o fazer coisas que eles também gostam, a sentirem que estão a ser escutados. Agora, como é que nós podemos fazer, porque a mudança pode ser assustadora? Porque muitas vezes, não é, sai-se ali de um círculo de aconchego, no fundo, não é? Muda-se de escola, são novos amigos, as rotinas passam a ser diferentes e tudo isso para eles acaba por ser ali um bocadinho um choque, não é? Para além dessa segurança, como é que depois se começa outra rotina? Como é que se adapta, no fundo, para eles não sentirem que há ali uma disrupção tão grande? Se calhar começamos logo no momento em que nos despedimos da casa, ou até mesmo no momento da escolha da casa. É importante, pode criar alguma tensão, por exemplo, quando eles vão às visitas da casa, mas quando os pais sentem que não é esta a casa, então é um momento em que podemos levar a criança para ela conhecer pela primeira vez, com calma, para ver como é que vai ser a nova casa, para ver onde é que vai ser o quarto, para ela poder começar a sonhar e a pensar onde é que vai pôr as suas coisas. Agora, antes de mais, se calhar precisamos de fazer aqui uma distinção. Uma coisa é um bebê mais pequeno, uma criança mais pequena. Outra coisa é uma criança em idade escolar ou até na fase da adolescência. São fases diferentes, todos eles precisam de ser acolhidos, precisam de ser escutados. A forma de nós lidarmos com isso é que pode ser ligeiramente diferente, mas existir sempre a possibilidade de eles fazerem parte do processo, de eles irem visitar a nova casa com calma. Eu sei que muitas vezes nós adultos estamos mais eufóricos, entusiasmados e eles ainda estão, é a casa que estão a ver pela primeira vez. Certo. E portanto temos de nos ir aproximando de como é que eles estão. Se nós sentimos que eles não estão muito eufóricos, ok, vamos tentar resfriar um bocadinho e dar-lhe um bocadinho mais de atenção. Agora, o que é que nós podemos fazer? Por exemplo, no momento das mudanças, é muito importante, quando nós estamos a encaixotar, a fazer as nossas malas, eles saibam exatamente onde é que estão as coisas que são importantes para eles.
para que eles saibam e para que esteja sempre muito presente aquela mala que tem as coisas que são as mais importantes, que é aquele peluche, ou que é aquela recordação, e que eles próprios digam, olha, esta é a mala que vai andar connosco, porque depois nós sabemos que existem as outras mudanças, não é? Que nem sempre somos nós que fazemos, maiores, mas que eles sintam que isto vai sempre com eles e que eles tenham a possibilidade de encaixotar e de pôr aquilo que eles Essa querem. parte também é importante, não é? Eles participarem naquele processo de mudança, porque não podemos ver só as coisas pelo lado menos bom, ou seja, também há o lado positivo, o lado vamos para uma casa que se calhar tem outras condições, às vezes em muitos casos tem piscina ou tem jardim, tem um espaço exterior que eles se calhar antes não tinham, e onde eles também sentem vontade de ir e têm vontade de se calhar arrumar as coisas e participar nessa mudança e tudo isso, não é? Claro. Quando eles são pequeninos funciona muito bem, aliás, funciona muito bem quando eles são pequeninos e sempre que é o nós brincarmos, não a gozar, não, mas a brincar com a criança e, por exemplo, se ela é mais novinha ou mesmo a idade escolar, se tem bonecos que são aqueles bonecos de apego, são aqueles que são os mais importantes, falarmos com os bonecos são os nossos maiores amigos nestas questões, porque nós falamos e dizemos, olha, já viste, depois vais ter este espaço. Até quando vão visitar a casa, quando existem estes bonecos, eles podem ir visitar connosco e dizer, olha, não queres levar o tédio, o que quer que seja, para conhecer também a casa, para eles começarem já a sentir aquela nova energia que não são só eles que vão mudar, que tudo aquilo que é importante vai com eles. E isso vai-lhes dar alguma tranquilidade. E depois, na casa nova, a possibilidade de eles escolherem, de eles poderem participar, como é que vão decorar, organizar o espaço deles, o quarto deles. Isso é extremamente importante. Há muitas situações em que existe aqui, depois da mudança, alguma saudade, alguma nostalgia da casa antiga. Como é que se pode lidar com isso também e falar com eles, não é? Porque isto depois tem tudo a ver com diálogo e falarmos com eles de uma maneira que lhes expliquemos tudo isso, não é? Qual é a melhor maneira para fazer isso? O primeiro passo passa sempre por nós. Porque por vezes é difícil, como é que se vamos para uma casa melhor, às vezes é difícil perceber que a criança está triste por alguma coisa que se calhar não era tão boa, mas isto agora é melhor, como é que estás a dizer que outra casa ou o teu quarto era melhor? Então o primeiro passo começa por esta abertura, a criança tem direito a sentir isso, então vamos escutá-la, e é engraçado porque isso foi uma das coisas que me marcou muito nesta mudança, porque a minha filha, na altura com 10 anos, ela queria muito esta mudança, ela adorou a nova casa, mas há um dia que está a chorar no quarto porque preferia o quarto antigo. E, obviamente, que o primeiro impacto, não é? Mas isto é muito melhor, como é aquilo que a pessoa sente. Mas depois de escutar, nós conseguimos perceber que houve muitas recordações que ficaram lá. Obviamente que há um período de transição e de adaptação. Por melhor que seja, há sempre alguma coisa que era muito especial na outra casa. E eles terem a oportunidade de fazerem a despedida da casa antiga também pode ajudar, ainda que não se fale em despedida, mas tornar a despedida de uma forma agradável, simpática. O que é que nós temos de ajudar os nossos jovens a deixar ir e não estar sempre a tentar protegê-los sem lhes permitir passar por isto. É importante que eles estão tristes, vamos ficar. A nostalgia é uma coisa magnífica, quer dizer que vamos honrar os tempos em que foram bons, das memórias boas. Agora é uma transição, vamos passar por uma nova etapa, até para eles encararem isto ao longo da vida desta forma. Podemos, olha, tens algumas palavras que queira dizer esta casa, e a própria família pode fazer alguma coisa quando se despede, e quando se entra noutra casa também podemos fazer isso. O que é que queres dizer à nova casa? Claro que isto funciona melhor quando são crianças mais pequenas, adolescentes já é um bocadinho diferente. Mas tudo bem. E normalmente quando há irmãos até agir, porque os mais novos fazem, os mais velhos não fazem, mas eles estão a fazer na sua cabeça, mesmo que não digam. Portanto, isto é um processo mesmo, as pessoas que são mais, eu não me identifico a fazer isso, porque às vezes há uma pessoa do casal que se calhar está mais à vontade, os outros não são de exteriorizar. Também ajuda quem não tem tanta tendência a exteriorizar, a fazer este processo. Aliás, no dia de hoje nós sabemos que a gratidão é uma das coisas mais importantes e podemos
trazer isto para estes momentos, que é a gratidão pela casa que foi, pelos momentos que foi. Obviamente que existem casas que às vezes a despedir e houve recordações não tão boas, claro. mas honrar aquelas que foram boas, para que eles tenham sempre esta capacidade de encontrar alguma coisa boa, mesmo quando nós estamos a dizer adeus, ou especialmente quando nós estamos a dizer adeus, porque abre o caminho, agora vamos para outras coisas boas e faz tudo parte da vida. Inês, muito obrigada por este esclarecimento, por as suas palavras que são muito sábias e certamente vão ajudar muitas pessoas que estão a mudar de casa, que querem mudar ou que já mudaram, a lidar com as suas crianças, com os seus sentimentos e também com a criança que há em cada um de nós, não é? Como a Inês falou no início e é muito verdade. Todos nós temos uma criança interior que muitas vezes cresce connosco e ao não sabermos lidar com ela, depois também muitas vezes não conseguimos transmitir isso aos nossos filhos e às crianças e é fundamental que isso aconteça. Foi um prazer, portanto, Silvia. muito obrigada e esperemos ver-nos, entretanto, aqui noutras atividades. Claro que Está sim. bem? Foi um prazer. Obrigada, um beijinho.